volta aqui na programação da BMC News, acompanhando as notícias do dia, as notícias do mercado. Deixa eu trazer aqui para minha tela ele, Celso Plasto, CIO da Warren, toda segunda-feira aqui com a gente. Sempre um prazer poder falar contigo, Celso. Bem-vindo. Bom dia, excelente semana a todos nós. E hoje com o Marco Saravalli, que tem bastante tempo que não vejo. Que honra! Você viu que honra? Isso aí. É uma honra, Marco Saravalli, difícil, viu? A gente tem que laçar ele. É que assim, né, ele tá aqui com amarrado, a cadeira ele tá amarrado, senão ele já teria, ó. E na falta de eu acho que ele apareceu hoje. Ah. Eu acho que ele apareceu hoje porque acho que eu vi um perfil falso dele nas redes sociais. E eu nem avisei, eu aproveito para avisar ao vivo. Marco. Tá sabendo, Marco Saravalli? A fama gera isso. Isso, eu ia falar isso agora, sinal de que tá ficando famoso, menino. Sim. Quando começam a fazer perfil falso é porque tá ficando famoso, hein, Marco? Então. O pessoal avisou. Bom pessoal dia, avisou, bom dia, eu não sabia, não. Mas tem uns errinhos lá, é Marco Arsvalli, não é? Tem um... Isso. Tem uma letrinha entre Marco Saravalli, tem uma letrinha. Mas eu falei outro dia, até tava o da Débora aí, né? Falsificaram o perfil da Débora, falando que a Débora tava dando recomendação. Aí ela toda nervosa, eu falei, calma, sinal de que você tá famosa, só fazem isso com pessoas famosas. Um dia eu chego lá, né? Deus me livre. Não quero não, brincadeiras à parte. Celso, um prazer, sempre um prazer poder falar contigo. Estava acompanhando aqui seus stories agora há pouco, dando uma olhada aqui rapidinho. Já queria entrar aqui num tema que você, inclusive, estava falando mais cedo lá nas suas redes, que eu vi, né? Essa semana começando aí, ainda refletindo, né? O resultado, vamos dizer assim, da fala de Jeremy Powell, a promessa de um aperto mais forte lá nos Estados Unidos, depois do evento de Jackson Hole. Também olhando aí para frente, né? Porque sexta agora tem payroll, e o último payroll veio aí muito alto, né? Surpreendeu muito o mercado, mas queria entender um pouquinho da sua visão para esta semana. Você acha que o mercado vai ficar com esse mau humor aí por muito tempo, digerindo esse cenário? Qual que são suas expectativas para esta semana? A gente tem não só olhar Estados Unidos, como a própria Europa, né? E a inflação, a gente já viu isso na semana passada, até o presidente, né, da França destacando que ele estava muito preocupado com preços de alimentos e eu diria, sugeriu, né, colocando essa palavra melhor ali, que os supermercados não reajustassem preços. E aí até o próprio Carrefour falou que ele ia segurar preços ali de 100 produtos durante até, acho que se eu não me engano, outubro, novembro. Ou seja, a inflação, principalmente energia e alimentos na Europa, é muito forte quando a gente analisa isso. Preços ao produtor na Alemanha mais de 30%. E aí quando a gente olha a Estados Unidos também com uma inflação elevada, e quando a gente olha Brasil, não, um cenário ali de uma deflação, né? Ontem até no debate o presidente Bolsonaro falou um pouco sobre isso, né? Que a inflação estava vindo um patamar menor do que Estados Unidos e Europa, foi feito um dever de casa, e a gente tem combustíveis com preços menores. O grande ponto é a grande pergunta se a gente se descola em relação internacional. Então, por lá, hoje o mercado já precificando nos Estados Unidos uma elevação, né, de 75 pontos base na próxima reunião. O discurso mesmo, né, em Jackson Hole foi um discurso do presidente do Fed mais, eu diria, mais duro para controle em relação à inflação extremamente elevada. Como é que você vai trazer essa inflação para 2%? Você está falando de inflação de mais de 8%, 2%, que é a meta de inflação. Então, juros vão subir e, é óbvio, acabam ali as ações sofrendo, né? A gente até... A nossa área de alocação, a gente reduziu cada vez mais, né? Que você coloca a exposição, né, de -2 a +2 a exposição na sua alocação, e a gente está indo para -2 exposição em ações globais, e aqui beneficiando o cenário doméstico, né? Mais volume, a gente está vendo isso, mesmo com um cenário pior, a gente está vendo um dólar em queda, bolsa subindo, principalmente ali commodities, principalmente Petro, puxando bancos também, Banco do Brasil, uma surpresa aí positiva, pagamento de JCP, juros sobre capital próprio. É aquela nova pergunta, né? No ano passado, a gente se descolou para o pior em relação ao exterior, na ativos de renda variável, né? A gente olha ali, quando a gente olha o Ibovespa, cai em um ano, cai 6%. Nesse ano em alta, e principalmente o mês de agosto, sobe mais de 9%. A gente vai continuar esse ano, a gente vai se descolar em relação ao exterior? Acredito que sim. Eu acho que a gente tende a se descolar em relação ao internacional, porque a gente tem valuations extremamente atrativos aqui no Brasil, e a gente passou pelo pior, que é
um juros mais elevado, uma Selic ali, provavelmente o Banco Central parando em 13,75, se está mais uma alta, 14% que seja, isso não vai mais influenciar. E uma inflação mais controlada, né? Hoje até, já caminhando para o relatório Focus, ele até colocando uma inflação cada vez menor, com crescimento maior. Então, o cenário, quando a gente olha Brasil, melhor, lá fora, pior. Então, ainda acho que a gente pode se descolar em relação ao internacional. Sobre fala do Powell, né? Ele falou que vai levar a inflação ali para a meta de 2%, mesmo que isso cause dor nos negócios e nas famílias, né? O mercado esperava um tom ali hawkish do Powell, mas ele veio ainda mais forte, né? Essa ancoragem traz mais benefícios do que cautela? Qual que é a sua opinião? Até onde os juros podem ir lá, na sua visão? Isso é difícil dizer, né? Eu já vi o mercado precificando de 3 a 5. Aí você fala, pô, peraí, vai para onde, né? Então, acho que nem o Fed, como foi aqui no Brasil, né? Nem o Fed hoje sabe para onde vai. Ele vai elevando a taxa de juros, monitorando, principalmente quando a gente olha indicadores do setor de imobiliário, ele já vem desacelerando bem, e isso é importante, principalmente para essa parte de mão de obra, e gera inflação. Então você tem um problema lá de mão de obra mais cara, produtos subindo por conta de energia também. A gente já está vendo o preço do petróleo por conta de Arábia Saudita e o OPEP podendo restringir a oferta, o petróleo sobe novamente. Então ele vai monitorar essa taxa de juros, eu acho que pode ser muito mais próximo a 5%, e quando 5%, mas quando você analisa esse efeito, o grande problema é o quão disso, né, vai gerar essa recessão. E aí já está dado que vai ter uma recessão. O grande ponto é o quão profunda vai ser a recessão por lá. Então hoje é difícil dizer, né, até onde vai esse cenário. E aí é por isso que eu falo, quando a gente se descola do internacional, é que aqui a gente está falando em um crescimento de mais de 2% para esse ano. E lá fora a gente está falando de recessão, falando do euro e também Estados Unidos. Então, na contramão em relação a esses mercados, porque acho que o dever de casa foi feito aqui. Então, o que a gente fala, eles estão atrasados em relação à elevação da taxa de juros. Então, o mercado está preocupado com o quê? Subindo os juros lá fora, mais agressivamente, recessão, e o que a gente fala, né? A expectativa de earnings, ou seja, de lucros por lá, caem. E principalmente o setor de tecnologia, né? A gente analisa isso, os múltiplos extremamente elevados por lá, mais de 20 vezes lucro. Então é mais um ajuste para ir para 14, 13 vezes, que eu acho que é a média, e porque os lucros também tendem a cair pelas empresas, tendo um custo maior no seu financiamento, a gente já vê isso no setor imobiliário, mais do que dobrou em um ano, e também o custo das empresas subindo por conta dessa alta de juros. Então recessão com uma alta de juros por lá, e aí qual o tamanho vai ser essa recessão? Por isso que gerou esse efeito de cautela, principalmente em ativos de maior risco e renda variável. Ô Celso, te fazer uma pergunta aqui, né? Já que faz tempo que a gente não se encontra, vai ser uma lista grande. Tô ferrado. Vou começar por essa aqui mais fácil, ó. Real, a moeda que mais valorizou no mundo em 2022. A pergunta é, temos motivos para essa valorização? Por que a gente tá esse movimento, né, de entrada de recursos aqui no Brasil? Ou será que a gente estava muito desvalorizado? Ou será que os nossos vizinhos estão muito ruins, né? Os pares, enfim. Qual que é o racional para a gente ter a nosso real tão se valorizando em relação a outras moedas, em relação ao dólar nesse ano? Não, perfeito. Isso eu acho que é uma conjunção de fatores. Não só por conta da piora do cenário quando a gente analisa os pares. O yuan está no menor patamar em relação ao dólar, ou seja, moeda chinesa. O problema é na Rússia, então ninguém quer ter rublo. Está tendo um problema muito grande por lá. A Turquia, idem, que aí, em vez de subir juros, reduziu os juros com uma inflação extremamente elevada. O caso da Argentina, aqui do lado, que tem um câmbio paralelo ali, que é 2 vezes o volume. Eles pedem para não importar mais produtos, não exportar também, para não ter a troca em relação aos dólares. Então, quando a gente olha o Brasil, menos pior. O diferencial de juros ainda é elevado e a gente está falando de uma inflação no final do ano em torno de 6,5%. Juros a 3,75%, é isso que importa, né? O juros real ainda é elevado. Quando a gente olha para a Argentina, por exemplo, uma taxa de juros de 60%, mas a inflação tende a chegar a 80%, então o juros real ainda é negativo por lá. A mesma coisa na Turquia, na China não, mas eles lá agora estão incentivando, né, consumo novamente, injetando dinheiro no mercado, com taxas de juros menores, em vez de subir as taxas de juros para empréstimo. Então acho que é uma conjunção de fatores. Por mais que a gente fique discutindo fiscal, problemas para o próximo ano aqui no Brasil, a gente ainda está crescendo e a gente viu
parte de concessões, e mesmo tendo uma eleição, né? Esse é um grande ponto interessante, né? Normalmente, ano de eleições, a gente sempre vê um real se desvalorizando, mas eu acho que tem muito esse efeito em relação aos pares, né? E também acreditando que talvez não ocorra uma ruptura tão grande, mesmo se a oposição, se o ex-presidente Lula vier a vencer as eleições, não tendo uma ruptura grande, porque a gente já viu que acaba governando nesse país é o Congresso, né? Se ele não aprova medidas, ou mesmo a gente acredita num Congresso mais de centro, reformista, centro-direita, do que um voltado para a esquerda. Então as reformas devem andar. Mas eu diria que tem esse efeito de pares e também esse dever de casa que foi feito aqui pelo presidente, né, do Banco Central, e também essa alta de juros por conta desse diferencial de juros do Brasil. Ainda acredito que esse dólar pode vir num patamar mais baixo do atual também. Celso, já que você citou nesse ponto, eu queria entender também, você falou nas redes sociais também em relação ao debate de ontem, né? Foi uma pergunta que eu fiz agora há pouco para o Marco. Qual que é a sua análise? Você acredita que uma possibilidade de um segundo turno deixa o mercado ainda mais tenso? Ou se resolver ali no primeiro turno, as coisas já, né, começam a se encaminhar melhor? O que você pôde fazer de análise aí que pode refletir no mercado vendo ontem o primeiro debate na TV? Eu acho que faltou o cabo da Ciolo no debate, né? Eu acho que isso era importante para dar uma amenizada ali, porque foi uma tensão muito grande, para variar, né? É uma tensão muito grande, ninguém fala, todo mundo fala de passado, não fala-se de propostas, infelizmente, né, aqui no Brasil. As pessoas falam o que eu fiz. Pô, tá bom, o que você vai fazer, cara? O que interessa para mim é isso. Se eu fosse analisar vencedores, não acho que isso influencia votos, tá? Mas se fosse analisar vencedores, Ciro foi bem, né? Ele acabou conseguindo ir para os dois lados, né? Bater nos dois principais protagonistas, eu diria, tanto o atual presidente quanto o ex-presidente Lula. A Simone Tebet também, eu acho que ela se posicionou bem, ela passa a ser conhecida nacionalmente, acho que essa é a grande verdade, ela teve isso na exposição na semana passada, na sabatina do Jornal Nacional, e ontem também. E aí eu acho que depois vem Bolsonaro, que ia bem trazendo essa parte de corrupção, e óbvio que é um erro ali que ele cometeu muito grande, a pergunta da Vera Magalhães, acabou ali, né, ele vinha bem no primeiro bloco e foi mal nesse segundo bloco. E a gente tem tanto Soraya quanto o Felipe Dávila, se eu fosse pontuar, o Felipe do Novo, o problema é que ele acaba não atingindo a massa, né? Ele fala muitas palavras difíceis para a grande maioria, infelizmente, da população brasileira. Para mim, eu contei 3 vezes ele falar a palavra dicotomia. A maioria da população, infelizmente, não sabe o que representa isso. Então ele vai muito, por mais que tenha ideias liberais excelentes, mas as pessoas não entendem, né, esse discurso. E a Soraya, acho que ela escorregou 2 vezes ali grande, quando ela fala do imposto único, né? Isso também é difícil de entender. Isso gera um pouco de receio. E ela também falou, quando ela perguntaram do Felipe, sobre o fundo eleitoral, né, que ela deveria ter candidato, todo mundo, é uma coisa que a gente questiona bastante o volume de recursos. E acho que o ex-presidente Lula ele foi muito mal, principalmente nessa parte de corrupção. E se enervou também, não conseguiu explicar algumas coisas. E também na parte de quando ele foi questionado sobre mais mulheres e negros no governo dele, ele falou que não vai prometer nada, ele não vai fazer. Ele podia ter tomado uma saída por ali. Mas em relação ao mercado, então eu diria, Ciro poderia ser dos indecisos, ganhar mais votos, mas a eleição segue polarizada e a gente provavelmente vai ter um segundo turno, não vejo isso não acontecendo, até porque o Bolsonaro deve crescer nas pesquisas, principalmente por conta do auxílio, R$600, uma deflação que a gente está vendo. Ontem eu estava vendo a gasolina que chegou a quase R$8 no Rio, eu vi um posto com 5,15, 5,10, em alguns lugares abaixo de R$5. Então isso é evidente, as pessoas também veem isso, uma deflação, preços de energias menores, a gente está com bandeira verde na energia elétrica também. Então, auxílio, com essas medidas, né, populistas, mas auxílios que a gente tem, e essa deflação também acontecendo, e um crescimento melhor de emprego, tudo isso pode beneficiar, acredito que ele possa crescer ainda nesse primeiro turno. Mas o debate, ele acaba não gerando nenhum efeito para a decisão. Sobre essa pergunta, se é melhor no primeiro ou no segundo turno, eu acho que não, acho que o mercado acredita numa eleição no segundo turno, uma decisão no segundo turno, então não acho que isso mude o que a gente está vendo, até um fluxo de entrada de estrangeiros. É aquilo que eu falei um pouco, né, que o mercado não espera uma ruptura, independente de quem vença, porque a gente tem um Congresso, dificuldade em aprovar várias medidas, por conta do próprio Congresso, acaba gerando esse efeito mesmo, mas por mais que seja mais reformista, não andamos com algumas privatizações, por exemplo,
Então, acredito numa reforma tributária extremamente necessária para aprovar, porque a gente tem um auxílio que deve ser mantido na casa de R$600, aí o próprio Paulo Guedes falou isso. Então, não vejo muita mudança e o mercado acreditando ainda num segundo turno. Não vejo por que não ter o primeiro turno. O que ficou um pouco claro ontem no debate foi isso. Até o Ciro ganhando ali algumas posições, ele coloca, e a própria Simone Tebet, ele coloca mesmo, ó, o segundo turno vai acontecer, fica longe de não ter de ser resolvido no primeiro turno. O Celson, a gente, pelo menos eu vi alguns memes, né, em relação a qual que é a conclusão do mercado financeiro depois do debate. A conclusão do mercado financeiro, pelo menos que eu vi, assim, o consenso é compre dólar, né, para os seus investimentos. Qual que é a sua conclusão? O que você tira para os investidores, né, depois do debate? Infelizmente, ali, tirando o Felipe Dávila do Novo, mas ele não fala para a grande massa, é que, poxa, as pessoas não estão ali discutindo propostas, né? Então, quando a gente fala isso, você fala, pô, foi horrível o debate. Parece, eu vi memes que eram comediantes, né? A gente teve comediantes se apresentando, porque é extremamente agressivos e ninguém discutindo uma proposta. Vi também, não lembro se foi qual candidata que falou, de R$5.000 para os jovens. Eu falei, meu Deus do céu, de onde vai tirar esse dinheiro? As pessoas não explicam. Então, a falta de educação financeira gera esse efeito, né? Pô, o político falou isso, então eu acredito, não dá para fazer, não dá para dar dinheiro. O próprio auxílio, né, é um problema. A gente tem que comemorar, como diria Ronald Reagan, né, que falava sobre isso, que o principal social é a geração de emprego. Então a gente tem que pensar como é que a gente atrai investimentos, o Felipe Dávila falou isso, como é que a gente atrai investimentos, ele falou da privatização de ativos, aqui é extremamente importante, tirar esse cabide de emprego, estatais, reduzir ao máximo isso, né? Hoje eu estava vendo que saíram dados da reforma da Previdência, que ela gerou um efeito de 78% a mais em 3 anos do que se esperava. Ou seja, são os efeitos positivos. A própria aqui no Rio, algumas concessões de água da SEDAI já estão surgindo efeito com água mais limpa. Por que isso não foi feito antes? Porque, óbvio, tem um desvio de dinheiro. Então, quando as pessoas falam, investe em dólar, olha o Brasil, olha os nossos governantes, olha o que a gente tem aí na mesa, infelizmente falando. Então, a gente não vê, né, uma terceira via, como a gente viu, né, em 2018, e a gente tem esse efeito, por mais que o Ciro não é terceira via, já está aí há muito tempo competindo, ele até fala, né, que se ele não levar esse ano, ele desiste, mas a gente não tem, a polarização acaba gerando esse efeito. Então eu vejo muito por conta disso, né, compre dólar, porque você não tem aqui a dificuldade em quando você olha os governantes e projetos de governo, esse é o maior problema. Mas eu acho assim, sobre o dólar especificamente, por mais que eu não acho que tenha uma valorização agora contratada, tudo isso, e aqui a gente tem um juros alto também, e um benefício da entrada de fluxo estrangeiro por conta do que a gente discutiu, por conta dos pares, por conta do Brasil estar menos pior do que outros países, do que os pares, as pessoas devem sim ter um percentual dolarizado dos seus investimentos. Mas eu tenho pouco dinheiro. Não me interessa, você tem que começar com a sua carteira, porque boa parte dos nossos custos são dolarizados. Energia, toda essa parte de commodities, o pão francês, alimentos, as commodities todas, soja, milho, quando a gente fala de commodities de proteína também, quando a gente vai falar de frango, carne, então uma parcela dos nossos custos são dolarizados. Então as pessoas devem ter sim investimentos em dólar. Aí vai depender do seu perfil, quanto é que você vai ter dolarizado da sua carteira. Já que a gente está falando do Brasil, só para a gente repercutir, né, um dado importante que saiu hoje, né, para a gente finalizar, o CAGED mostrou a criação de empregos ali menor do que a expectativa, uma diferença muito pequena, mas serviços e indústrias foi o que lideraram ali a abertura de vagas, né? Como é que você recebeu esse resultado? Quais os reflexos que você vê no mercado com mais geração de emprego nos próximos meses? Veio um pouco menor do que se imaginava, as surpresas tinham sido positivas nos últimos trimestres, né, quando a gente analisa os dados do CAGED. Esse surpreendeu, mas foi levemente negativo, mas veio negativo. Eu acho que também é um efeito de confiança do próprio empresário e da população e alta de juros. Essa alta de juros, ninguém consegue um financiamento de 13,75, né? O financiamento é muito mais caro. Então a população, renda, inflação, isso corrói. Então é esse efeito de falar, olha, eu não vou contratar agora, o próprio empresário, eu não contrato agora, tem eleições.
que vai acontecer? Ah, mas a empresa olha 5, 10 anos. Sim, mas eu posso esperar alguns meses. É aquilo que você falou, vai ter primeiro turno, segundo turno, eu posso esperar alguns meses. Então tem esse efeito, serviços vêm se recuperando bastante, isso já vem acontecendo. A indústria, ainda houve uma desindustrialização do Brasil, essa é a grande verdade, né? Ali, quando a gente fala de 2013 a 2016, houve uma grande desindustrialização do Brasil, incentivos errados e por aí vai, mas gera emprego, falta mão de obra qualificada em alguns segmentos, essa é a grande verdade, mas eu acho que é mais um ajuste também, né, por conta disso, né? A dificuldade no financiamento elevado, caro, principalmente para as médias e pequenas empresas. As grandes têm acesso farto a crédito, a emissão de ações, a emissão de dívida. Então a gente tem que também separar um pouco isso, né? O que é economia real do pequeno varejista e o que é economia real do grande varejista, que se consolidou, que cresceu, ganhou market share e o pequeno perdeu. Então esse efeito que serviço gera pelos menores, né, pelas menores empresas, eu acho que para os próximos meses continua, mas eu acho que desacelera mesmo. A economia cresce, mais de 2%, mas esse crescimento do número de vagas, setor principalmente quando a gente olha privado, tende a diminuir por conta desse efeito de alta de juros, você reduz o crescimento da economia, você afeta essa confiança também. E aí é o que o Banco Central até quer. Eu quero controlar a inflação. E foi feito, eu diria, um belo dever de casa, mesmo que essa inflação não seja nossa, seja algo global. Tá certo, Celson Plácido. Só para encerrar mesmo, a notícia mais importante que você deu hoje na sua rede social, eu quero mostrar aqui, chamar inclusive a tela, foi um breaking news ali, muito bom. Acompanhe as redes sociais de Celson Plácido. Olha só, breaking news, só passando para falar que entrarei ao vivo a partir das 12 horas na BMC News. É realmente um breaking news aí. Celson Plácido, que está sempre com a gente todas as segundas para trazer aí um panorama do mercado financeiro. Obrigada aí por nos prestigiar, por chamar seu público, né? Para quem ainda não segue o Celson, tanto o Celson quanto o Marco ali, para vocês ficarem bem informados sobre o mercado, e BMC News também ali, com todos os nossos profissionais. Estão sempre muito atualizados. Gostei desse Breaking News. Pode nos chamar todas as vezes. Celson, obrigada. Obrigada pela participação. A gente se vê na segunda-feira. Obrigado. Até semana que vem. Uma excelente semana para todos nós. E foi uma honra, Marco, estar aqui presente com você. É isso. Né? Foi uma honra participar novamente aqui. Mas obrigado. Semana que vem estou de volta. Dois grandes profissionais juntos. Gentil, né? Histórico. Isso que é Breaking News. Isso sim. Até semana que vem. Boa semana aí. Valeu, boa semana. Tchau. Eu já me